Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Não é aula. Mas aí você pode estar se perguntando, por que Guanabara veio fazer aí? Na verdade é o seguinte, desde que eu comecei o projeto do curso em vídeo, muita gente me cobra e eu mesmo sinto falta de uma coisa, o contato com vocês, o contato com meus pequenos gafanhotos, o contato com o meu aluno. Então, eu criei agora um quadro, sem vinheta, sem nada. Curso em Vídeo Responde. Aqui é o seguinte, eu vou lançar. Não, a gente não vai ter dia certo, por exemplo, toda a nossa aula, quando o curso está ativo, toda segunda-feira, 11 horas da manhã, sai uma aula nova. Esse quadro, Curso em Vídeo Responde, ele não vai ter um dia certo. Se a coisa virar constante, a gente bota um dia certo, sai ele semanalmente. Mas na verdade é o seguinte, todo dia chega mensagem para mim no Facebook, no YouTube, mensagem da galera que entra em contato por e-mail, e nada disso tem uma resposta direta. Às vezes eu vou lá no Facebook, eu respondo, às vezes a galera que trabalha comigo também responde quando eles sabem a resposta, mas a grande maioria das vezes a caixa fica assim, abarrotada de mensagem, porque a gente está focado em produzir novas aulas para vocês. E esse momento, inclusive, é bem complicado porque a gente está em produção total das aulas de Java. Então surgiu essa coisa de fazer um vídeo mais leve e tudo mais, lendo os comentários da galera. Então, para você ser lido e provavelmente ser respondido aqui, como alguns vão ser respondidos, é comentar direto no vídeo do YouTube. Pode escolher qualquer vídeo, tá assistindo uma aula, teve dúvida em relação a essa aula, teve uma pergunta pra fazer, faz direto no vídeo. Se você tiver alguma pergunta pra mim, tipo, como é que você faz pra, qualquer coisa, como é que você faz pra gravar? Aí você comenta, na verdade, em um dos vídeos de pergunta. Então, essa interação que eu quero criar com vocês. Você é meu aluno, você me vê toda semana, eu não te vejo, eu tô conversando com uma câmera, né? Na verdade, eu tô conversando com você, por isso que eu olho direto pra câmera e tudo mais, mas eu quero estreitar isso, eu quero deixar vocês falarem, eu quero dar ao aluno a voz que o curso em vídeo precisa. Por mais que eu quero perguntar coisa idiota pra você. Beleza, perguntas idiotas são mais legais, vocês vão ver que no finalzinho eu sempre coloco as mais legais, né, no final do vídeo. Então é isso. Vamos ver o que eu separei aqui para esse primeiro vídeo do Curso em Vídeo Responde. Senhor Nerd pergunta: queria saber se eu posso colocar esse curso no currículo. Pretendo arranjar primeiro emprego e de cursos presenciais que eu já fiz foi só um curso fuleiro de informática. Pois é, senhor Nerd, é complicado, né? Principalmente quando a gente está no início da carreira e tudo mais, a gente quer botar muita coisa no currículo. Na verdade é o seguinte, você como ainda é uma pequeno gafanhoto meio inexperiente, coloca suas experiências conhecidas, né? Suas experiências. Olha, eu sei fazer isso, não necessariamente com um diploma. É claro que coisas com diploma têm um valor maior. E o curso em vídeo emite diplomas e esse diploma é sim válido para você colocar no currículo. Ele é um diploma de um curso livre. Então, cursos livres, eles não têm nota, eles têm carga horária. Então, por exemplo, você fez o curso de HTML5, que são 40 horas, sei lá, não sei quanto, acho que de algoritmo que são 40 horas. Enfim, você fez um curso, deu 40 horas. Então, essas horas são computadas como experiências de curso livre. Então, você pode colocar lá no seu currículo uma área de cursos livres e colocar todos os cursos do curso em vídeo, imprime o certificado e manda ver. Pode colocar. O próximo comentário que eu separei, na verdade, são alguns comentários, como, por exemplo, da Mona Lisa Rodrigues e do Henrique Bortoleto. Na verdade, eu separei só esses dois, mas são centenas de pessoas. Isso eu acho muito legal do curso em vídeo. Quando eu passo um exercício, normalmente, isso eu não comentei nada com ninguém, nem pedi para que isso acontecesse. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. As pessoas começam a comentar no YouTube com a sua própria resposta. Olha só, galera, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tudo mais, e eu vou deixando um ajudar o outro, cara. E isso tá sendo bem legal. Então, o que eu quero mostrar aqui é que eu quero incentivar a vocês continuarem fazendo isso. Quando eu passar um exercício, pega o código, copia, cola no YouTube, coloca lá e você vai ver como as pessoas vão começar a te ajudar. Na verdade é o seguinte, não espere que você vai colocar o comentário no YouTube e eu vou vir ou alguém da minha equipe vai lá e corrigir o seu programa. Né? A gente não trabalha assim no curso em vídeo. O curso em vídeo não é um atendimento personalizado, senão a gente não faz mais nada na vida. Eu sou professor, eu dou aula em algumas instituições de ensino. O curso em vídeo é um projeto de educação à distância, mas ele não é um projeto onde eu possa me dedicar de corpo e alma, inclusive a atender alunos individualmente. Entendam isso. Na verdade, coloquem a dúvida de vocês lá, vocês podem ter resposta, vocês podem conseguir até mesmo com o seu próprio erro ou com o próprio problema de outras pessoas, conseguir corrigir o seu erro. Isso é bem legal. E aí tem uma outra mensagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Nesse mesmo assunto, eu tenho aqui o Carlos Eduardo, que botou assim: nossa, essa foi uma aula complicada até agora. Eu não lembro qual foi a aula que ele comentou. Tive que revisar, né? Muitas vezes o meu código, mas deu certo.
É isso aí, Carlos Eduardo, é assim que funciona. Na hora de programar, não adianta você chegar e fazer uma coisa e esperar que ela funcione de primeira. Eu digo para meus alunos sempre, normalmente da primeira vez não vai funcionar. E aí você vai ter que analisar com calma, sentar, respirar e tentar achar a solução para o seu problema. E muitas vezes na sua carreira de programador vai acontecer assim, você vai passar o dia tentando pensar numa solução para um problema, ela não vai aparecer, você vai para casa, vai refrescar a memória e tudo mais, no caminho você vai pensando, deitou às vezes, dormiu, você sonha com a resposta, você acorda, levanta e vai. Isso acontece pra caramba. Vamos partir pra frente? A dúvida do Hussein Wassir. Pessoal, não estou conseguindo baixar os pacotes HTML5. Como os faço para baixar? Bem, Hussein, a sua pergunta, na verdade, eu vou usar para mais uma coisa que é legal. O Hussein, pra galera que é aqui do Brasil, é um nome esquisito. Mas, na verdade, você é africano, né, Hussein? Isso é muito legal. A gente tem uma quantidade, uma comunidade de alunos longe, muito longe, em outros países. A gente tem gente na Argentina, tem aluno que é dos Estados Unidos. Já recebi mensagem da África, Maputo, Moçambique. Cara, eu queria mandar um abração para todo mundo. Já recebi mensagens da Austrália. Então, se você tá fora do Brasil, manda uma mensagem pro curso em vídeo. Poxa, eu sou de e tal lugar, eu assisto aula assim, eu cheguei a vocês dessa maneira. É muito legal a gente saber que a gente está ajudando gente que está bem longe da gente. Isso é bem legal e me deixa muito feliz como professor. Mas respondendo a sua pergunta é o seguinte, todo aluno cadastrado no curso em vídeo, ele pode baixar os pacotes. Então, olha só, eu entrei no curso em vídeo, vou clicar em cadastrar, vou preencher aqui, ó, em cadastrar, vou digitar aqui o nome do usuário. Observação importante, você não pode utilizar espaços e caracteres com acentos e utilize um e-mail válido para a gente poder entrar em contato com você. Aí depois que você tiver logado, você vai ver aqui, ó, tem um botão escrito Minha Conta, significa que você está logado, né? E tem o botão Sair também. Você vai abrir qualquer curso, curso de HTML5, que foi a sua pergunta. Vou encontrar a aula aqui, ó, e aqui eu tenho Assista a aula no Play e eu tenho Download dos pacotes. Clicando sobre ele, a gente vai direto para o download da área de download dos pacotes. Você pode colocar aqui, por exemplo, pacote utilizado. Só clicar em qualquer um desses e baixar. E esse download só está liberado para você que é inscrito. E se você está tendo problema em logar no sistema, está acontecendo isso com alguns alunos, aguenta aí que mais na frente, nesse próprio vídeo, eu explico como é que faz isso. Próxima pergunta que eu separei aqui foi do Ricardo Valente. É necessário saber algoritmos para aprender Java? Olha só, Ricardo, é necessário você aprender algoritmo para qualquer linguagem de programação. Então, por exemplo, você vai aprender Java, C, PHP, Ruby, JavaScript, qualquer coisa que você vai querer programar, você tem que ter os fundamentos de algoritmo. Por isso que o Guanabara é chato pra cacete. Toda aula de PHP que você precisa ter conhecimento de variáveis, estruturas e tudo mais, eu falo pra você assistir a aula de algoritmo. Então, assim, já assiste a aula de algoritmo. E o legal do curso em vídeo de algoritmo é o seguinte, de vez em quando, principalmente quando você estiver aprendendo, de vez em quando volta ao curso em vídeo, entra na playlist dos algoritmos e assiste o curso de novo. Você não precisa nem, se você fez a primeira vez praticando e tudo mais, não precisa nem fazer de novo. Pratica só quando você sentir necessidade. Mas assistir às aulas de novo, direto no curso em vídeo, pela playlist, é importantíssimo. Você pode acessar direto e, de vez em quando, sei lá, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, assiste às aulas de novo, para você reafirmar o seu conhecimento, para você relembrar de algumas coisas, porque você vai precisar. O curso de Java tá vindo aí. Essa mensagem é do Giovanni Suave. Ah, suave. O professor explica melhor do que muitos professores da faculdade, tá de parabéns mesmo. Tem muita gente na minha sala de sistemas de informação que acompanha por aqui também para dar um up no aprendizado. Continue assim. Caramba, Giovanni, muito obrigado, cara. É muito legal isso, porque assim, muitos universitários, principalmente primeiro, segundo, terceiro período, sentem dificuldades em algoritmos, em Java, em PHP, em programação como um todo. E isso é bem legal porque o projeto do curso em vídeo está ajudando vocês. Então o que eu peço é o seguinte, sempre compartilhe as aulas, né? Uma coisa que eu gostaria de pedir é o seguinte, muita gente baixa a aula para compartilhar com os colegas, que salva no pendrive e coloca lá. Você está meio que prejudicando um pouco o curso em vídeo, porque toda a monetização que a gente recebe diretamente do YouTube, e ela não é baixa, ela vem das visualizações. Então, quando você baixa um vídeo, você deixa de ter as visualizações de propaganda, a totalização da propaganda, a totalização das aulas, por exemplo, a gente já ultrapassou os 2 milhões de visualizações. Se você baixa, você não contabiliza essas visualizações. Então, assim, quem baixa do curso em vídeo tá um pouco prejudicando a gente, tá um pouco fazendo com que os vídeos saiam menos.
Visualizem sempre, cara. Deixa sempre as playlists e tudo mais. A propaganda eu sei que incomoda, mas é a propaganda que traz os cursos de graça pra você. O que você prefere? Que eu te cobre R$1.000 num curso e não bote propaganda nenhuma do YouTube? Ou você faça o curso de graça? Então, é assim que funciona, meu querido. Tem um modelo de negócios pro curso em vídeo, então eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhar, curtir e tudo mais é importante pra caramba. Agora, mais importante é você não copiar a aula. Assiste a aula direto do canal. Ele tá de graça lá, o YouTube tá lá. O YouTube não vai sumir. E se sumir, eu tenho todas as aulas, eu subo em outro lugar. Não se preocupa com isso. Mas muito obrigado aí, parabéns pela sua dedicação. Muito obrigado por divulgar pela galera da tua universidade. Manda um abraço pros teus professores aí, manda um abraço pra todo mundo da tua faculdade. E por falar em professor, o próximo é de um deles, Aldemir Souza. Também sou professor de TI e quero parabenizar você e toda a equipe pelo belo trabalho. Junto com os parabéns, quero aqui sugerir um curso muito interessante. Vejo muito cursos online, mas não igual aos do curso em vídeo. Um assunto muito importante é o design responsivo. Gostaria de ver algo assim ser produzido por vocês. Agradeço a atenção e o trabalho de qualidade de todos. Abraços. Abraço, professor Ademir, colega de profissão. Cara, concordo contigo. Essa coisa de design responsivo, a responsividade para o HTML5, o CSS principalmente, ele é importante porque ele permite que o site apareça numa tela de 60 polegadas e na tela de um celular. Então, cada uma no modelo adequado, sem ficar espichando ou compactando tudo. Então, isso é bem legal. A gente tem a previsão de fazer isso sim, professor, mas a gente tem alguns cursos básicos para a gente concluir primeiro. O curso de Java que está começando aí, por exemplo. Valeu aí, mostra para os seus professores, mostra para os seus colegas e mostra para os seus alunos. Não vai pensar assim, não, eu vou estudar sozinho, depois eu passo para os alunos, não vou mostrar o curso em vídeo, não. Eles vão descobrir sozinhos. Eu sei que você não está fazendo isso, né? Mas não custa nada avisar. A próxima, na verdade, são duas. É o Jackson Câmara, que disse o seguinte: o melhor conteúdo de ensino para programação. Não estou falando somente dos free, mas sim entre os pagos também. E também tem a Jéssica Reis. Guanabara, suas aulas são simplesmente excepcionais. Nem em cursos pagos eu vi tanta explicação clara e perfeita como a sua. E aí ela falou pra caramba aí. Ah, meus queridos, muito obrigado, Jackson e Jéssica. Parece dupla sertaneja, né? É muito legal, eu recebo muita mensagem das pessoas dizendo assim: caramba, eu paguei, sei lá, R$1.000 num curso de PHP e o teu curso básico deu muito mais coisa. Isso é legal, eu gosto disso, porque é o seguinte, duas coisas que eu vou fazer. Uma, eu vou fazer com que as empresas que vendem cursos criem cursos melhores do que o curso em vídeo. E aí você vai pagar. Não é problema nenhum cobrar por curso. Tem gente que entra em contato com empresas de curso e fala assim: que absurdo vocês estão cobrando. Não, não é pecado nenhum cobrar. Até porque eu cobro também. Eu cobro dos patrocinadores, né, que patrocinam, e eu ganho com o YouTube. Então, não tô fazendo nenhuma filantropia, não. A gente tem ganho e vocês é que ajudam a gente pra caramba. Continuem ajudando. Mas eu acho que aos poucos o curso em vídeo vai começar a criar um patamar acima de muita gente para poder criar cursos de qualidade. Então tem muita gente que compra curso e não tem nem metade da qualidade do curso em vídeo. Fico feliz, fico orgulhoso. Você que é aluno, mostra isso para os empresários. Você que é empresário, toma vergonha e cria material de qualidade, porque para você vender, você tem que vender coisa boa. A próxima mensagem é do Marco Campos. Parabéns pelas aulas, Guanabara. Graças a você e seu profissionalismo, virei cliente Hostnet há 2 anos e não mudo mais de hospedagem por nada. Ô, Marco, cara, a casa agradece. A Hostnet é uma das empresas que mais acredita no curso em vídeo. Basta ver, vai lá no primeiro curso até o último curso. Quem tá patrocinando eles? Sempre a Hostnet. Todas as empresas patrocinam, gostam e tudo mais, mas a Hostnet é aquela que tá, né, firme e forte desde o início. Muito legal você ser cliente. Se você tiver algum problema, pode entrar em contato com a galera, que a galera vai te ajudar. Não é porque você é só aluno de curso em vídeo, não. Vai ajudar todo mundo. Vocês podem ter certeza. Tá tendo problema com hospedagem? Vai pra Hostnet que eles vão te atender. É claro, toda empresa tem problemas, tem momentos de problemas e tudo mais, mas as resoluções dos problemas da Hostnet, essa sim a gente garante. Eu agradeço por todos os elogios, mas a gente não recebe só elogio não, e eu também não vou ficar escondendo disso. A gente recebe reclamações e eu vou mostrar algumas pra vocês. A primeira delas, isso é padrão, cara, e a gente realmente está passando por esse problema. O Revoltado Security disse: arruma o site que tá bugado ao logar. Da mesma maneira, o Thiago Brunet disse: velho, excelente saber que haverá Java agora em curso em vídeo, mas vim aqui para te dar um toque sobre o site do curso, sobre a parte de login que não está funcionando. Dá uma olhada nisso. Talvez atualizando o WordPress já corrija o bug. Abraço. E também separei mais uma, que foi o João Gabriel Rodrigues de Oliveira. Nossa, que nome gigante. Gustavo, ajeita o login do site, por favor. Não consigo logar no site e nem baixar os conteúdos das aulas. Bem, Revoltado, Thiago e João. E todo mundo que já reclamou disso. Basicamente, o Thiago falou assim: às vezes você atualizando o WordPress dá resultado. Na verdade, foi uma atualização do WordPress que deu esse problema. Na verdade, eu uso o WordPress, todo mundo sabe disso, né? Uma ferramenta sensacional para criar sites.
uma ferramenta que é instalada de graça na Hostnet, né? A gente tem a instalação e configuração tudo bonitinho. E eu uso uma plataforma de ensino à distância. Essa plataforma de ensino à distância não foi atualizada ainda e o WordPress foi. Quando eu atualizei é que o login parou de funcionar. Então a gente está com esse problema aí de desatualização da nossa plataforma. Mas tem uma solução e eu espero que vocês mostrem isso para todos os seus colegas que estão tendo esse mesmo problema que vocês. Se você está aqui clicando em entrar e esse login aqui está falhando, às vezes aparece um -1, às vezes não acontece nada, às vezes só fica essa tela. Basicamente você vai fazer o seguinte, ó. Entra na seção de ajuda e na seção de ajuda tem aqui, ó, não estou conseguindo fazer login no site. Aqui tem uma nova área de login. Você clicando aqui, você vai ser desviado para essa área, digitando seu login e senha. E clicando em login, você vai entrar na parte administrativa, vai poder clicar aqui em visitar site e você vai estar logado no próprio WordPress, na plataforma do curso em vídeo, sem problema nenhum. Tá aqui, ó, você está logado. Beleza? Então é assim que você vai fazer o seu login. Dá para fazer o login sim, só que você vai ter que desviar um pouquinho pelo login do WordPress. Mas quando a nossa plataforma for atualizada, com certeza você vai voltar a fazer o seu login normalmente. Mas não é isso que vai te atrapalhar a assistir às aulas, né, pequeno gafanhoto? Nós não vamos te atrapalhar. Qualquer problema que tenha na plataforma, que ele se repita, vai lá na seção de ajuda, dá uma olhadinha que você com certeza vai ter a solução. Uma outra reclamação que é muito recorrente é essa do Marcos Vinícius. O problema é que é um vídeo por semana. Eu coloquei isso na área meio de reclamações, mas eu acho isso um mega elogio. Se o cara quer mais de uma aula comigo, é por sinal... Assim, você vai entrar numa sala de aula e você quer ter uma aula do professor, é porque o professor está fazendo a coisa certa. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas pedem mais uma aula. Eu só espero que as pessoas entendam que eu não posso criar mais de uma aula por semana. É muito difícil, porque assim, eu trabalho em outros lugares, eu trabalho todo dia da semana. Então, o curso em vídeo é um projeto que eu gravo num horário especial, num lugar especial, então é complicado para mim. Uma aula já às vezes fica difícil, mas a gente está trabalhando para ter que essa aula, né, seja semanal, assim como uma aula normal de sala. Mas, infelizmente, você pode ficar triste, você pode ficar, né? Mas hoje em dia tem um monte de curso aí no curso em vídeo, então vai lá e assiste as aulas de novo. Tá com saudade da minha voz, né? Da minha voz aveludada e minha pele, minha cutis, meu cabelinho. Assiste os outros cursos, isso é bem legal. Muito obrigado pela sua reclamação, que eu acho um elogio, mas, infelizmente, por enquanto é assim que a gente vai funcionar, enquanto a gente não tem uma circulação melhor de grana para eu poder deixar de fazer umas coisas da minha profissão para me dedicar um pouco mais ao curso em vídeo. Isso depende de vocês. Na mesma linha de reclamação, tem também o Gleidemar de Campos. Olá, Guanabara. Já que a aula é uma vez por semana, poderia deixar algum ou alguns exercícios para ficar treinando durante a semana. Valeu, Gleider Black. Exercício tem. Vai no curso de algoritmo, vai no curso de PHP, sempre no final deixa exercícios para fazer. Então, sim, isso não tem o quê? Só o curso de HTML que não tem exercício porque é continuado, né? O mesmo exercício, mas você pode começar a refazer, né? A qualquer momento. Mais uma mensagem do André Gomes. Parabéns pelas aulas. Só acho que são muito extensas. Você poderia tentar ser mais direto e diminuir a enrolação. Claro, sem perder a didática e a qualidade. Abraços. André Gomes, isso que você chama de enrolação é o que você acabou de pedir para eu não perder, é a didática. Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente tem um ritmo. Eu entendo que para você pode ser enrolação porque você é um usuário que sabe um pouquinho mais, mas pro cara que não sabe nada, esse meu ritmo é especial para ele. Porque assim, o curso em vídeo ele não visa ensinar programadores avançados. O curso em vídeo ele nasceu, o coração do curso em vídeo é para o aluno que não sabe nada. Ele está aprendendo junto comigo. Então, meu querido, eu não enrolo, eu uso didática. Então você fala assim, para com a enrolação, mas não para com a didática. Essa é a minha didática. É por isso que funciona. Acredita em mim. E no nosso dia a dia do curso em vídeo, quem trabalha junto comigo se diverte bastante com alguns comentários. Eu trouxe alguns para vocês. Eric Douglas Koga pede: Gustavo, faz um curso de binário? É claro, Eric, é muito fácil, ó. 0, 1. Pronto, acabou. Skate or Coffee comenta: aproveitando as férias, mas fiquei de recu de matemática. Então tá, né? Português tu passou? Marco Campos comenta: sensacional. Obrigado, Zentos. Pedro S comenta: eu estou muito gostado. Eu comi banana. Emerson Real comenta: show de bila, Guanabara. Parabéns pelos cursos. Estou fazendo o HTML5 e não vejo a hora dessa Java. Danilo Sampaio comenta: sem soma de dúvidas, o melhor curso gratuito que já vi. Soma de dúvida, muito bom. Mr. Matthew comenta: Guanabara, por onde você sai daí? Você sai se arrastando pelo chão? Não tô entendendo o motivo da risada.
Então, um espaço aqui que foi construído. Eu tenho um equipamento aqui, ó. Esse equipamento aqui é o que me tira daqui. Olha só. É brincadeira, gente. Na verdade, é porque esse espaço aqui ele é bem restrito. Mas tem lugar pra eu me locomover. Por exemplo, aqui tem uma parede, aqui tem outra parede. Mas aqui no meio, ó, tem um espaço, ó. Eu passo aqui, ó. Eu tô magrinho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova atração do curso em vídeo. É mais pra gente se aproximar, é uma linguagem um pouquinho mais informal, pra vocês saberem. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a mim, em relação ao ambiente curso em vídeo, em relação a HostNet, qualquer um dos nossos patrocinadores, em relação a qualquer coisa, pode perguntar, vai lá no YouTube, comenta nos vídeos, pode escolher qualquer aula, comenta lá. Os últimos comentários eu consigo ver, então eu vou organizar lá e vou fazer mais um curso em vídeo responde pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, a inscrição ela é muito importante, curtir o vídeo é muito importante, compartilhar é muito importante, tudo é muito importante pra gente levar educação pras pessoas, pra gente levar tecnologia no coração desses novos pequenos gafanhotos. Apresente o curso em vídeo pro maior número de amigos que você conseguir e você ajuda a gente pra caramba, você não faz ideia do quanto. É isso aí, pequeno gafanhoto, eu fico por aqui, até a próxima vez que a gente se encontrar. O curso em Java tá vindo aí, a gente ainda tá decidindo questões estratégicas com alguns patrocinadores e a gente tá chegando no carnaval. Carnaval ninguém faz nada, se eu lançar um curso no meio do carnaval, ninguém vai compartilhar. Você compartilharia? Um forte abraço e até a próxima. Ajeitei o cabelinho.